Se você usa cigarro eletrônico ou está pensando em usar, assista esse vídeo. Esse é o vape, um aparelho que usa eletricidade para esquentar um líquido e transformar em um tipo de vapor, com partículas suspensas que a pessoa inala. Na teoria, o líquido dos vapes só tem substâncias seguras para humanos, mas na prática, não é bem assim. Vamos começar olhando para o gosto atrativo dos vapes. Quem dá os aromas de canela, menta, manga e por aí vai, são aromatizantes muito usados em alimentos industrializados. Todo mundo já comeu uma bala que tem algum aromatizante. E em pequenas quantidades eles são de fato seguros para comer. Para inalar, não é a mesma coisa. E é aqui que a história fica preocupante. A maioria dos aromatizantes não foram nem testados para serem vaporizados ou inalados. Nós estamos começando a entender os efeitos dessas substâncias nas vias respiratórias. E as descobertas não são nada boas. Até 2021, os cientistas já tinham identificado 65 aromatizantes dos vapes que causam desde irritação até morte das células pulmonares. Sem contar que, analisando os vapes do mercado, os cientistas encontraram metais pesados como arsênio e chumbo e até substâncias usadas para fabricar desinfetantes e inseticidas, todas comprovadamente perigosas e tóxicas, dependendo da quantidade. Como a venda de vapes é proibida em vários países, não tem controle de qualidade nenhum, pessoal. Ou seja, quem usa está inalando um líquido que pode ter qualquer coisa lá dentro. E quando esse líquido é aquecido, tanto as substâncias que deveriam estar ali, quanto as que não deveriam, acabam reagindo, formando novas substâncias, incluindo formol, acetaldeído e benzeno, que são cancerígenos, exatamente o que vemos no cigarro tradicional. Quando todas essas substâncias tóxicas entram no organismo, elas ferem diretamente o pulmão e as vias respiratórias. A lesão por si só já gera uma inflamação na hora, que é a resposta natural do corpo tentando reparar o dano e eliminar as substâncias tóxicas. Mas com o tempo, o pulmão, que é feito para captar o oxigênio do ar, vira um campo de batalha contra as toxinas do vape. Na tentativa de se recuperar, através da inflamação, acaba aumentando o fluxo sanguíneo da região, gerando inchaço e estimulando a produção de muco, o que dificulta a passagem de ar nos pulmões. Essa inflamação persistente pode causar cicatrizes nos pulmões, a fibrose, e até comprometer a capacidade respiratória de forma irreversível. E como o sistema imune está focado na inflamação, a pessoa fica mais vulnerável à pneumonia e outras infecções. Esse conjunto de complicações já tem até nome, é a EVALI, sigla em inglês que significa lesão pulmonar associada ao uso de vape ou cigarro eletrônico. Uma doença grave que surgiu junto com o vape e está ficando cada vez mais frequente. Eu sei que essa discussão sobre o perigo dos vapes às vezes parece uma implicância com uma escolha individual. Afinal, cada um é livre para usar cigarro se quiser, seja ele eletrônico ou não. Mas aí eu te pergunto, será que 100% das pessoas que experimentam um cigarro eletrônico sabem dos riscos envolvidos? Uma coisa é você escolher usar vape de forma consciente, outra bem diferente é te convencerem de que ele é seguro. E tem um detalhe que confunde muita gente. Como o cigarro eletrônico tem design moderno, às vezes colorido e até com desenho animado, não parece que vicia. E é nesse ponto que o cigarro eletrônico pode ser pior do que o cigarro comum. A maioria dos vapes vendidos por aí tem nicotina, que é justamente a substância viciante do cigarro. Eu sei que existem vapes sem nicotina, mas eu quero te alertar sobre esse absurdo aqui. Um estudo lá na Austrália viu que 60% dos vapes que se diziam livres de nicotina, na verdade tinham uma substância lá. Então a pessoa pode se sentir tentada a experimentar, achando que não vai viciar, mas acaba caindo numa armadilha, porque tendo nicotina, o cigarro eletrônico também vicia da mesma forma. Ou melhor, pode até viciar mais. Eu fiquei chocado quando eu descobri pela primeira vez que alguns vapes têm o que os cientistas chamam de sais de nicotina, que é uma nicotina modificada. Ela precisa estar nesse estado porque o vape é vaporizado e não necessariamente queimado. É assim que ela consegue ser absorvida pelo corpo. Mas os sais de nicotina são absorvidos de forma mais eficiente pelo corpo e, consequentemente, geram um efeito mais potente. Em termos práticos, eles viciam mais rápido. Tem até uma discussão de que os cigarros com sais de nicotina deveriam receber outro nome, mas o nome pouco importa. É a verdade que pouca gente fala que os sais de nicotina fazem com que você consiga colocar uma carga maior de nicotina em um mesmo volume. Se a gente compara um cigarro comum que tem no máximo 1 mg de nicotina e um maço de cigarro tem 20 cigarros, ou seja, 20 mg por maço, um único vape com sal de nicotina pode ter até 900 mg. Se a pessoa fuma isso a cada 15 dias, é como se ela estivesse fumando 60 cigarros por dia. Olha que loucura. Nenhuma pessoa com décadas de dependência chega a fumar tanto. Fumar essa quantidade de nicotina seria impossível 15 anos atrás pelo volume de fumaça que a pessoa teria que tragar e do tempo que ela gastaria para fazer isso em um dia. Mas com o vape, pessoal, isso é possível. E essa é a novidade que eu preciso que vocês compartilhem. O que a gente vê é tecnologia e inovação sendo usadas a favor do vício para as pessoas terem acesso a cada vez mais nicotina de uma só vez. Triste, né? E depois que o vício aparece, não adianta dizer que é só parar de usar. O cérebro começa a depender da nicotina para funcionar. Como os sais de nicotina do vape são absorvidos mais rápido e em maior quantidade, a dependência aparece ainda mais rápido e de forma mais intensa do que o cigarro comum. Então não é só uma questão de querer parar, é enfrentar uma dependência química e emocional poderosa que exige muito mais do que apenas força de vontade. Exige tratamento. Você aí que conhece alguém que usa cigarro eletrônico, ou até mesmo já tem um em casa, o que você pode fazer para se proteger? Existe uma solução para o problema dos cigarros eletrônicos? Tanto de cigarro, sendo eletrônico ou não, a regra é não experimente, não comece a usar. E caso você já seja usuário, quanto mais cedo você procurar tratamento e parar de usar, melhor para sua saúde. Algumas pessoas que fumavam cigarros tradicionais até dizem que só conseguiram largar o vício quando passaram a usar cigarro eletrônico. Mas aí elas trocaram um vício pelo outro, que é muito pior. Se você quer realmente parar de fumar tanto cigarro comum quanto o eletrônico, ligue 136, que é o Disque Saúde, e peça informações sobre medidas que realmente funcionam. Ou então procure o posto de saúde mais próximo com atendimento psicológico ou atendimento psiquiátrico no SUS ou no plano de saúde, porque sim, existem tratamentos gratuitos para parar de fumar. Assim como o SUS também oferece tratamento gratuito para você que vive cansado. É isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Se gostaram desse vídeo, compartilhem e nos sigam para mais vídeos.